Boa noite a todos. É com muita alegria que nós começamos o nosso terceiro evento da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Rio Grande do Sul. Esse terceiro evento é diferente, ele está num outro molde, que nós chamamos de Interfaces da Dermatologia, hoje com a Reumatologia. Esse evento conta com a presença de duas pessoas muito especiais, muito experientes, um dermatologista e uma reumatologista, que vão debater assuntos que ligam a dermatologia, a reumatologia e assuntos muito presentes no nosso dia a dia. Nós temos a honra, então, de contar com a presença neste evento do Dr. Amber Tanaka, que é professor de dermatologia do curso de pós-graduação da Faculdade de Medicina da FEMPAR, é chefe do serviço de dermatologia do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie do Paraná e é médico dos ambulatórios de psoríase, vitiligo, dermatite atópica, hidradeniite supurativa e imunobiológicos no Paraná. A doutora Tatiana Miller, também nós temos a honra de receber hoje. Ela é pós-graduada em reumatologia pela PUC do Rio Grande do Sul e tem título de especialista em reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia. Para moderar os nossos debatedores, nós teremos a nossa querida vice-presidente da SBDRS, a doutora Clarissa Prati, que tem bastante experiência nesse assunto ligado da dermatologia, ligado à reumatologia. Eu estarei nos bastidores acompanhando o evento. Eu peço para vocês que mandem perguntas, mandem suas dúvidas, que eu estarei recebendo e enviando elas para a doutora Clarissa Prati perguntar para os debatedores. Então, eu desejo um bom evento a todos, que vocês aproveitem bastante, que tirem as suas dúvidas. E então, uma boa noite para vocês e um grande abraço. Boa noite a todos. É uma grande honra estar representando a diretoria da SBDRS nesse primeiro episódio do Interfaces com a Dermatologia. Taciana, nossa queridíssima presidente, sempre à frente aí de inovações na regional, e esperamos que todos aproveitem bastante o evento. Eu convido, então, a doutora Tatiana Miller e o doutor Amber Tanaka a participar aqui do fórum para que nós possamos iniciar as nossas apresentações. Ambos já foram introduzidos a vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo aceite ao nosso convite. Vocês são muito queridos, têm uma grande experiência nessa área de interface de dermatologia e reumatologia, e temos certeza que será um belo evento. Sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Obrigado. Vamos começar, então, a discussão. Obrigada. E nós teremos casos a discutir, e o primeiro deles, de fato, são as dermatoses com necessidade de uso prolongado de corticosteroide sistêmico. Nós sabemos que diversos quadros inflamatórios crônicos acabam por entrar nessa seara de uso da medicação, e eu direciono os questionamentos ao professor Amber. O primeiro deles, então, quais vacinas prévias devem ser realizadas e se deve se tratar empiricamente estrongiloidíase antes do início do corticosteroide. Doutor Amber, por favor. Bom, obrigado, mais uma vez. Isso aí na verdade, é um bate-papo. A gente tem a Reuma, tem você, e tem a plateia também que pode compartilhar suas opiniões do nosso dia a dia. Eu acho que essas questões são muito interessantes, porque a gente tem várias dermatoses, Cissa, que nós usamos aí, às vezes, o corticoide, pênfico, as bolhosas, são um grande exemplo que a gente tem no dia a dia, na verdade. Se a gente fazer um raciocínio lógico e pensar nos corticoides, o que um corticoide vai
ter efeito a longo prazo, né? Vamos pensar nesse sentido e por que eu devo vacinar esse paciente previamente. Eu faço mais ou menos um raciocínio, né? Claro, no imunossupressor, inibivales, interleucinas, fator necrose tumoral alfa, e a gente sabe que às vezes esses corticoides vão ser usados prolongadamente e podem fazer um efeito imunossupressor. Então, antes, o primeiro raciocínio que eu faria nesse sentido qual é a dose que eu vou usar e quanto tempo eu vou usar para esse paciente. A gente sabe que, às vezes, o corticoide, para fazer um efeito mais prolongado, imunossupressor, a gente usa doses aí superior a 20 miligramas, 2 miligramas quilo, e pelo menos acima de 4 semanas. Se nós lembrarmos que o efeito dele é diminuir interleucinas como o fator necrose tumoral alfa, a gente aumenta, às vezes, o risco de infecções nesses pacientes. Então, é muito prudente que nós devemos prevenir, vacinar esses pacientes previamente. Além do que, se quando ele estiver em uso do corticoide sistêmico, nós sabemos que, por exemplo, algumas vacinas não devem ser usadas durante o uso. As vacinas de vírus vivos ou atenuadas, em uso de corticoide sistêmico, numa dose imunossupressora, nós não devemos fazer. Então, nós devemos vacinar esses pacientes previamente. E quais vacinas, né, que seria a tua grande questionamento nesse sentido? Existe um protocolo de vacinas, né? A Sociedade Brasileira de Imunização, e esse protocolo é disponível na internet, ela recomenda algumas vacinas para pacientes, evidentemente, com doenças imunomediadas, que é o nosso caso, e que necessitam, às vezes, de uma corticoterapia a longo prazo. Lembrar das vacinas da dupla, né? Eu acho que é uma vacina, principalmente a gente falando em população adulta, e é uma vacina que pode até ser feita por serem vacinas mortas ou inativas, mas a gente lembra que se nós fizermos, às vezes, depois, esse nível vacinal a gente não consegue. Então, essa é uma vacina que nós devemos vacinar o nosso paciente. Lembrar, claro, febre amarela, vacinas de sarampo, as vacinas, a tríplice viral, se o paciente não tiver. Acho que a pneumococo é muito importante, às vezes isso passa esquecido, e isso é muito importante, né, em relação antes de início, evidentemente, nesses pacientes. Além disso, algumas situações específicas, por exemplo, talvez na reumatologia, que a gente tem, às vezes, alguns casos, ou na própria dermatologia, vacina de varicela, vacina de herpes, é importante também. A vacinação da hepatite B, eu também indicaria para esse paciente, na verdade. Além do mais, a influenza, claro, essa eu acho que é de rotina para nós, no nosso dia a dia. Eu acho que, elencando essas principais vacinas nessa primeira pergunta, eu acho que essas são as vacinas muito importantes para nós fazermos para os nossos pacientes no nosso dia a dia. E tem que lembrar, Cissa, que esses pacientes que vão usar corticoide por longo prazo, imunossuprimidos, eles vão ter contactantes dentro de casa, né? Vai ter um cuidador, vai ter um pai, uma mãe. Então, a gente, além de vacinar esses pacientes, nós temos que cuidar dos cuidadores. E eu vacinaria também, indicaria para os cuidadores também atualizar a sua carteira vacinal em relação a isso. Eu acho muito importante, iniciando essa primeira questão em relação a essas vacinas que você comentou, na verdade. As vacinas, então, na maioria das vezes são disponíveis, né? Nesse sentido, eu acho que é importante. Existem situações, às vezes, que tem um pênfigo no hospital que eu não tenho como vacinar previamente. Eu tenho que entrar com uma dose de corticoide nesses pacientes, evidentemente. Claro, lembrar que, às vezes, as vacinas inativas ou mortas podem ser feitas, mas, às vezes, durante a imunossupressão, após, a gente tem que revacinar nesses pacientes. E se, só adiantando, se o paciente já tiver em uso de corticoide sistêmico, com uma dose imunossupressora, lembrar de esperar 4 semanas para fazer as vacinas vivas ou atenuadas nesse caso. Respondendo aí a pergunta 1, eu acho que depois a Tatiana também, com a experiência na Reumato, pode estar nos complementando em relação a isso. Essa é a conduta que nós fazemos em relação a essa situação. Perfeito. Perfeito. Só um pouquinho, Ambra, desculpa te interromper. Vamos só recapitular, então. A febre amarela, a tríplice, pneumococo, e aí tu acrescentaria a varicela e a vacina herpes zoster vírus, né? Isso, influenza, hepatite B. Sim, influenza. Com relação à hepatite B, você costuma solicitar sorologia anti-HBS para avaliar a defesa, né, já eventualmente estimulada por vacina, ou sim, já, sim, antes de indicar, né?
Sim, se tiver anti-HBS acima de 10, não tem indicação, abaixo, eu acho que a gente revacina esse paciente, Isso. né? Boa, Isso. boa dica. Adorei a dica também de lembrar de vacinar os familiares, né? A dica não, a orientação. Vamos porque a gente fazer para o plano da ciência, né? A gente lembra do paciente e às vezes tem um cuidador. Claro, esquece total. O cuidador. E aí o cuidador tem lá e tem essa situação. Então, recapitulando essas mesmo, hepatite A, eu acho que hoje a população adulta é praticamente imunizada, né? Não ficaria preocupado, mas lembrar que também, às vezes, nessas situações. Tatiana, bem-vinda novamente. Tu tens alguma outra colocação com relação a vacinas nesses pacientes imunossuprimidos de forma geral? Tenho. Eu queria só agradecer o convite, né, da SBDRS. Estou bem contente e honrada de estar entre vocês. Eu adoro, trabalho muito junto com a Dermato, né? Gosto muito. Na verdade, assim, o que eu faço um pouquinho diferente. Eu peço para o paciente trazer a carteira vacinal, se ele já tem, né? Eu reviso, então. Eu também indico fazer antitetânica, né? Meus pacientes sabem que eu sou a chata da vacina. Sim, sou a chata da vacina, eu reviso e, assim, atualizo todo o calendário vacinal do adulto. Eu encaminho todos os pacientes que estão em tratamento imunossupressor para fazer a pneumo 13, fazer a pneumo 23 também. Isso. Eu ia questionar qual dos pneumos, então 13 e 23. Sim, faz as duas, a 13 e a 23. Né? A partir do ano passado, a 13 entrou nos CRIs, também tem que dar o laudo justificativa, antigamente a gente só tinha o 23, e também nas clínicas, a 23 teve em falta por bastante tempo, assim, na rede privada, inclusive, agora está começando a voltar, está mais fácil de encontrar, né, eu sei porque eu encaminho os pacientes para vacinar. E eu faço como Amber, na verdade eu peço sorologia ou anti-HBS para todos os pacientes antes de encaminhar, para a vacina da hepatite B, o reumato às vezes não tem tempo, né, de encaminhar as vacinas antes de começar o tratamento, porque o paciente está muito doente, está incapacitado, às vezes vem com dificuldade para deambular, para sair da cama, então a gente não tem muito tempo para ficar esperando para fazer todo o processo vacinal. Então, o que dá para fazer antes a gente faz, e o que não dá a gente vai fazendo ao longo do tratamento, e o que não dá, não dá. Tipo, febre amarela, muitos pacientes acabam não conseguindo fazer, e o herpes zoster também, até porque o herpes zoster é acima de 50 anos, né, então fica mais complicado. Mas quando dá, a gente encaminha para fazer. Com relação ao herpes zoster, tem alguma validade de pedir sorologia ou não? Não, né? Sorologia acho que não vale, porque, não na verdade, às vezes até pode dar reagente, porque o paciente já teve varicela e vai ser só um confundidor, né? Isso, justamente. Obrigada. Podemos passar para a próxima? Só falando da varicela, acho que da herpes zoster, existe uma orientação para, em tempo da crise de herpes zoster, ele fazer a vacina, né? Se for a indicação, na verdade. Isso. Por causa do nível sorológico, né? Então, falava-se fala-se um ano, na verdade, no intervalo, mas eu acho que tem alguns estudos mostrando que a partir de 6 meses, comparando os pacientes que faz 6 meses e 1 ano, o nível depois de anticorpo produzido é igual, então parece que 6 meses pode ser feito também, após um episódio de herpes zoster, às vezes, que o paciente tem, mas na vacina. E a gente vai ter uma nova vacina de zoster, né, mais eficaz, mais efetiva, nós esperamos que chegue para os nossos pacientes. De vírus morto, que é a principal, né? Isso, de vírus morto, exatamente, que aí vai ser muito bom. É mais fácil de lidar. E o tratamento, ou, enfim, a profilaxia, entre aspas, para estrongiloides, o que vocês acham? Faz, não faz? Para doses moderadas, assim, imunossupressoras, sim. A gente na reumato também faz muita pulsoterapia, né? São doses bem mais altas de corticoide endovenoso. Então, a gente faz empiricamente o tratamento antes de começar. Ou até já começa junto, já vai tomando junto. Entendi. Já no primeiro dia já começa o tratamento junto da estrongiloidíase também. Mas para doses menores, assim, que a curto prazo, eu geralmente não indico, mas a longo prazo, sim. Mas acima de 4 semanas, e quando é pulso, no caso, né, de reumatologia, a gente raramente faz pulso, né, só casos muito pontuais, né, Amber? E com relação ao corticoide, intervalo corticoide vacina, né, também tem isso, claro, muitos casos a gente não tem como esperar right away, assim, o início do corticoide, mas de acordo com os estudos de vocês, enfim, intervalo entre a vacina e o início do corticosteroide para fazer a conversão vacinal.
Sim, geralmente são 15 dias, espera a soroconversão e começa o tratamento. 2 semanas antes e 4 semanas de suspensão para fazer, mais ou menos essa regrinha aí para corticoide, na verdade. Uma regra mais básica, né? Em relação a também, eu acho que na dermatologia, né, a gente faz a prevenção, porque não vai pedir exame de fezes seriado, não vai pedir exame sorológico para esse paciente, né, um país, a gente tem muitos casos, lembrar da dermatite atópica, né, a gente tem que fazer, né, na verdade, então nós fazemos. A dificuldade, às vezes, é achar medicação hoje em dia, né, porque essas medicações aí, seja a ivermectina, seja o Anitta, não sei o que vocês usam, a gente usa muito a Anitta, né, na verdade. E hoje, com essa questão do Covid, a gente não acha mais nada, né, nesse sentido, assim, mas nós fazemos, sim, para os pacientes, principalmente das bolhosas, os pacientes da dermatite atópica, no caso que eles vão usar outro imunossupressor, não seja, nós sempre fazemos também, e como a doutora Tatiana falou, às vezes a gente começa a medicação e começa junto, né, naquele paciente grave, mas eu acho que é bem recomendável mesmo se isso a gente fazer. E a validade do albendazol nesses casos? O albendazol também dá para usar, né? O albendazol prático. Eu acho muito prático, né? Um comprimido, tem mastigável, fácil e pronto, né? Pensando em profilaxia, né? Acho que sim, custo, né? Tem custo também, o albendazol. Custo também. Acesso, etc. E a terceira pergunta, como deve ser feita a avaliação inicial e o acompanhamento dos possíveis efeitos adversos de longo prazo? Vocês costumam solicitar eventualmente assim, glicemia, perfil, né, plurimetabólico, antes e depois? Como é que vocês fazem? Na verdade, o paciente, quando vai iniciar a corticoterapia mais prolongada, a gente sempre faz exames gerais antes para avaliar, até por causa da doença de base, né? Verifica a pressão também, porque às vezes pode ter aumento da pressão, confere a glicemia e o perfil lipídico, e ao longo do tratamento também vamos monitorando isso, né? Sempre lembrar de usar pelo tempo necessário a menor dose possível, que for possível, né? Para tentar minimizar efeito colateral a longo prazo, porque a gente sabe que doses, mesmo que pequenas, já causam alguns efeitos, né? Mesmo a curto prazo e até a longo prazo. Perfeito. Eu acho que é perfeito o que a Tatiana falou, acho que também a gente lembra do metabolismo ósseo, né, também, a longo prazo, pensando, né, na verdade, lembrar da prática de exercícios para esse paciente, talvez aí reposição de cálcio e vitamina D depois de um tempo prolongado, mandar para acompanhar com outro especialista, eu praticamente mando às vezes com um especialista, um endocrinologista, lembrar que às vezes o corticoide sistêmico a longo prazo, às vezes o paciente está a longo prazo e para de usar subitamente, ou param 2, 3 dias, sempre lembrar aí ficar atento às questões da suprarrenal, mas a doutora falou, aferição de pressão, medição de glicemia, perfil lipídico, controle de obesidade, oftalmológico, a catarata, né, então a gente também acompanha a longo prazo, médico para oftalmo. Na verdade, vários especialistas vão nos ajudar nesse momento aí, e a parte óssea que é importante também, se for usar a longo prazo. Na dermatogente, eu acho que hoje, com as opções que nós temos, a gente acaba usando cada vez menos corticoide a longo prazo, com exceção... Sim, ainda bem. Com exceções das bolhosas, mas hoje, com os imunobiológicos das bolhosas, também a gente consegue um perfil legal aí. Perfeito. Vamos passar para o próximo caso, então. Paciente feminina de 55 anos, lesões de pele e histopatologia compatíveis com lúpus subagudo. Tatiana, essa é para você, especial. Quais os sinais de alerta para doença sistêmica? Vamos começar por essa aí, vamos lá. Bom, na verdade, antes a gente tem que lembrar que 50% dos pacientes com o lúpus subagudo têm critérios para lúpus, né? Isso pelos critérios ACR. São 50% dos pacientes. 50% dos pacientes, né? Então, a gente tem que, por exemplo, assim, quando o dermato vê primeiro, às vezes, já tem que lembrar, não, esse paciente tem que ser avaliado para ver se não tem o lúpus eritematoso sistêmico, porque 50% deles vão preencher critérios do ACR. A gente hoje tem vários critérios, entre aspas, para lúpus, né? O ACR é o mais antigo, e já tem o SLIC também, agora já está surgindo outro que é do EULAR, então já está mudando um pouco para tentar ter um maior número de pacientes. Isso é muito para estudo clínico. A gente ainda, eu sou das antigas, então ainda costumo usar o ACR, mas o paciente acaba preenchendo critérios do ACR, muitas vezes do SLIC também, que são os critérios mais recentes, né? Tá. O que a gente tem que ficar alerta, assim? Para febre,
quando esse paciente tiver a lesão cutânea, artrite, dor articular, edema, rigidez matinal, presença de úlcera oral e o aumento da TA, que pode nos indicar que tem algum envolvimento renal. A investigação laboratorial de lúpus, né, na presença dos sinais e sintomas clínicos, vai depender, a gente vai pedir os exames gerais, né, sempre tentando fechar os critérios diagnósticos. Só para lembrar, o ACR tem 11 itens que o paciente precisa preencher 4 para a gente classificar, ou caracterizar como lúpus. Então, eu pedi, então, os exames gerais, pedi também o FAM, o anti-DNA, o complemento, é importante avaliar, para ver se está consumido, especialmente por causa da lesão de pele, né? O anti-SM, que é um marcador que é mais específico para lúpus, mas não é exame diagnóstico. As anticardiolipinas, o anticoagulante lúpico e também o VDRL, tá? Uma coisa que é importante lembrar, que a gente não tem um exame diagnóstico de lúpus. O diagnóstico é baseado nos sinais e sintomas clínicos associados aos exames laboratoriais, né? E depois do diagnóstico, a gente vai iniciar o tratamento, revisar em 30 a 60 dias, dependendo do que for mais importante. Se tiver alguma coisa mais grave, o paciente vai vir antes, às vezes até precisa hospitalizar, e fazer revisão sempre clínica e laboratorial. A gente acompanha o paciente através de um índice de atividade chamado Selene-Sledai, que a gente, para até ver o grau de atividade, se o paciente está melhorando ou não. E uma coisa que é sempre bem importante de lembrar, que a gente não deve tratar exames, né? Na reumatologia, eu explico isso para os pacientes, que a gente não trata exames, a gente trata pessoas. Isso quer dizer o quê? Às vezes eu tenho um paciente que está super bem clinicamente, a lesão de pele regrediu, não tem artrite, não tem mais úlcera oral, não tem mais alopecia, ou seja, não tem mais queda de cabelo, clinicamente está super bem, e teve lá um aumento do seu anti-DNA, de 1 para 80 foi para 1,160. Isso não justifica mudar o tratamento, ou seja, imunossuprimir mais, dar um imunossupressor. Por quê? Porque clinicamente esse paciente está estável, está com a doença controlada, mas teve uma alteração laboratorial. A gente vai tratar o exame? Não, nós vamos tratar o paciente. Isso não quer dizer que a gente deva perder esse paciente de vista, ele tem que ser acompanhado e monitorado, porque às vezes esse aumento do DNA já quer dizer que está alguma coisinha acontecendo, né? Então a gente sempre tem que ter essas coisas em mente. Amber, quer falar alguma coisa? Bom, é uma excelente aula da Tati. Eu acho assim, lúpus agudo, na nossa prática, né, para nós dermatologistas, realmente, como a doutora falou, eu acho que a apresentação, ela é, para nós cutânea, talvez muito típica, né, aquelas lesões que podem pegar face, mas às vezes não tanto face, mas áreas fotoexpostas, aquelas lesões papulo-escamosas. Esses lúpus subagudos, Cissa, como a doutora falou, às vezes você tem o sistêmico, mas se você não tiver o sistêmico, eu acho que menos de 50% evolui para um sistêmico, e quando evolui para o sistêmico, eles parecem, na sua maioria, ser, assim, menos agressivos do que um sistêmico, na verdade, nesse sentido. Parece ter uma denotação, assim, o que a gente vê na literatura, num acometimento mais cutâneo articular, na verdade. Acho que esses exames que a doutora falou é muito importante. No subagudo a gente vê muito anti-Rho positivo, né, na maioria desses pacientes, e às vezes talvez esses marcadores citados pela Tatiana, eu acho que são bem interessantes no nosso acompanhamento, na verdade. Mas eu tenho uma pergunta também para a Tatiana. Ótimo. A gente tem visto aí esse negócio do antimalárico preventivo para tudo, e às vezes você tem um familiar, você tem um irmão, a mãe com lúpus, e a gente tem visto uma parcela de alguns reumatos com uma história genética, uma história familiar de lúpus, e o paciente só tem um fã, mas um fã digno, na verdade, nesse sentido, e a gente tem visto aí uma parcela, às vezes, usando antimalárico preventivo, na verdade. Você já ouviu isso? Já viu? Existe algum fundamento? O que você tem para dizer? Você falou, claro, a gente não trata exame, mas a gente tem visto alguns reumatos com alguma tendência a fazer isso. Na verdade, não tem... para aquele paciente desenvolver lúpus, seria isso? Na verdade, não tem nada na literatura que apoie isso, absolutamente nada, né? Eu já revisei, inclusive, isso.
O que a gente tem, assim, de literatura, até de dados, assim, por exemplo, de bancos de sangue, que tem pacientes que têm, principalmente mulher jovem, o FAM presente, então positivo, muitos anos antes de surgir a doença, tá? E tem algumas que vão ter e outras que não vão ter. Se a gente pensar que tem o risco de dar uma impregnação retiniana, uma alteração de fundo de olho, né, por uma doença que talvez nunca vai existir, eu acho que não vale a pena usar. O que vale a pena, o que eu sempre faço isso com os pacientes, eu já vi paciente ao longo do tempo desenvolver sinais e sintomas clínicos de lúpus, depois de muitos anos ter FAM positivo, assim como eu tenho pacientes que eu já acompanho, sei lá, mais de 10 anos e nunca teve nada. E eu sigo acompanhando, eu não perco essa paciente de vista, porque em algum momento ela pode vir a ter alguma coisa, mas eu não trato exame, de jeito nenhum. E eu tenho visto falar alguma coisa sobre essa questão do subagudo, a relação com isso ser, às vezes, uma manifestação paraneoplásica, às vezes, em algum Boa tipo pergunta. de tumor, que a gente, não sei, Tatiana, vocês, assim, na tua experiência? Eu nunca tive, ainda bem, mas eu já vi como manifestação de anti-TNF, por exemplo. A gente vai falar isso na sequência sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Só um último parênteses com relação a esse caso. Acho que vem bem dentro, né? A gente estava conversando anteriormente também, né, Tatiana? O paciente vem para uma revisão geral e daí, ou enfim, tem uma queixa específica, ou te é encaminhado por outros especialistas, assim, com um FAM positivo, né? Qual seria, antes de encaminhar para a doutora Tatiana, enfim, qual seria um limite aceitável da titulagem daquele exame para se considerar realmente um falso positivo, né? Qual a titulagem que nós temos que ter atenção maior? Na verdade, vai depender muito da faixa etária do paciente, né? Então, mas em geral é acima de 1 para 160, às vezes tem 1 para 80 que não tem um grande significado clínico, assim. Então, em geral, 1 para 160, mas se tiver uma mulher jovem, com toda a clínica, sinais e sintomas clínicos de lúpus e um FAM de 1 para 80, eu não vou menosprezar, entende? Até porque vai ajudar a fechar o diagnóstico, a gente precisa, né, de instrumentos. Mas, em geral, é de 1 para 160. E outra coisa, aproveitando o gancho, FAM não é exame de check-up, tá? Só para lembrar. Ótimo. Check-up é glicose de jejum, colesterol, né? Creatinina. Perfeito. Vamos passar para a próxima? Vamos. Vamos lá. Paciente feminina, 42 anos, psoríase moderada, DLQI 20. Tatiana, vamos começar pela Tatiana. Quais sintomas clínicos são sugestivos de artrite? O que a gente tem que perguntar para essa paciente? Perguntar se o paciente tem dor, algum inchaço articular, com rigidez matinal, né? Esse inchaço, essa dor, principalmente nos membros superiores, nas mãos, né? Nos membros inferiores, nos pés, nos joelhos. E também dá para questionar se o paciente tem dor lombar noturna, se chega a acordar de noite por causa de alguma dor na coluna ou nas nádegas. E também a dor plantar. A gente tem como manifestação da artrite psoriásica, que é uma coisa que chama muita atenção, que é a entesite. A êntese é o local onde o tendão e os ligamentos se inserem no osso e tem muita inflamação na artrite psoriásica. E às vezes o próprio paciente não correlaciona aquela dor na sola do pé, né, na planta do pé, a dor no cotovelo, que isso possa ter relação com a sua psoríase. Então, a gente vê muita entesite e isso o dermatologista ou o clínico, enfim, que está avaliando o paciente pode perguntar se o paciente tem dor plantar, tem dor no cotovelo, para a gente poder avaliar e pensar que possa ter alguma manifestação para artrite psoriásica. Amber, alguma colocação com relação a isso? Tu pergunta mais algum detalhe para esse paciente? Pensando na artrite, tu espera que esse paciente com DLQI 20 tenha realmente artrite psoriásica? Qual é o grande risco dele de desenvolver artrite? E mais um questionamento a gente pergunta isso para todos os pacientes com psoríase, mesmo aqueles com psoríase leve?
a gente pergunta para todos os pacientes, não significa que uma psoríase leve não vai ter uma artrite, né? Muito pelo contrário, né? Às vezes a gente vê muitos pacientes com uma psoríase leve e uma artrite danada de refratária à terapia, a todas as terapias. Então, eu acho que é importante sempre, em todas as consultas, desde a primeira, a gente fazer esse questionamento que a Tatiana brilhantemente fez, com as simples perguntas, assim, no dia a dia que a gente deve fazer. O paciente, claro, a gente sabe que ao longo da sua vida de psoriásica, a gente sabe que ao longo dos 10 anos a gente tem um risco que vai aumentando para artrite, mas desde a primeira consulta é importante a gente não só perguntar, mas eu acho que orientar esse paciente, esclarecer, porque às vezes, muitas vezes o paciente não dá valor para a sua dor, acha que aquela dor, já tem aquela dor há muito tempo e convivo com aquela dor nas costas à noite e me incomoda, mas isso é porque eu trabalho muito. Mas as características que a Tatiana nos falou é muito importante, dor que acorda à noite, amanhece de manhã, e eu acho que é importante nós, na psoríase, nós lembramos, né, aquela coisa de livro, né, doença articular interfalangianas distais assimétrica, mas, poxa, às vezes a artrite psoriásica começa lá embaixo, como a doutora falou, no calcâneo, né, Entesite mesmo. Uma entesite, um tornozelão lá inchado, um joelho, e a gente às vezes nem examina para baixo. Às vezes as primeiras manifestações da artrite são lá embaixo, na artrite psoriásica. Membro inferior, nunca esquecer de examinar o membro inferior, tirar o sapato da paciente mesmo com psoríase e ver, aí você olha lá, vê aquele dendão inchado, né, fala ele. É uma dactilite. Isso, uma dactilite, exato. Então, esse exame articular sumário, Amber, vamos, e Tatiana, claro, mas o que você faz então, Amber? A gente, em geral, né, para os nossos residentes e na nossa formação como dermatologistas, por favor, passe a maca, né, sem a sua roupa, para que possa ser examinado. Nós temos uma oportunidade única de avaliar também todas as articulações do paciente, né, ao menos sumariamente como dermatologistas, para ajudar nesse diagnóstico de uma doença que em evoluindo se torna incapacitante e tal, que é a artrite psoriásica. Outros achados, assim, Amber, depois eu já passo a palavra para a Tatiana para nos sugerir o que mais que o dermatologista pode ter atenção. Claro, além da anamnese, eu acho que ver as articulações, ver dactilite, ver o dedão inchado, palpar às vezes êntese, né, principalmente de região de pé, aquileu, fazer um exame sumário, ver articulação, palpação de articulação, isso a gente sabe fazer, a gente vai notar lá um edema, um inchaço, uma inflamação, ver as articulações principais, que são as de membros inferiores, de mãos, ver essas características, eu acho que é importante essa triagem inicial, claro que o exame mais aprofundado é do reumatologista, né? Sem dúvida. Mas eu acho que, como você já citou, eu acho que é o mais importante, talvez a Tati pode complementar alguma coisa em relação a isso, né? E eu acho que essa próxima pergunta, que é o nosso papel, né? Quais os exames o reumatologista gostaria de receber, isso é muito importante, porque a gente já vai adiantar, a gente vai lá ver um dedo inchado e já vai pedir os exames, já vai triar, na verdade, para reumatologista. Tatiana, contigo. Bom, no exame sumário, eu acho que é avaliar as mãos, né, punhos, joelhos, tornozelos e os pés. Acho que fazendo isso já está ótimo, né, que já vê o principal, assim. As mãos é sempre o cartão de visita, né, para o reumatologista, então já vendo isso, já acho que já está bem. Quanto aos exames, os exames gerais, acho que exames clínicos gerais, sempre pedir, né, o VHS, a proteína C reativa, sorologias virais também são importantes, porque a gente vai precisar usar talvez algum imunossupressor para esse paciente já está adiantado, isso que a gente já pode fazer. Acho que são os principais. Os outros exames eu acho que a gente tem que avaliar o paciente para poder solicitar, né, para poder direcionar. Nem todos os pacientes vão precisar fazer um HLA-B27, por exemplo, que é um exame que nos ajudaria no envolvimento axial, por exemplo, mas os exames gerais, o VHS, que é uma prova inflamatória importante, o PCR, que é mais importante ainda, eu acho que são válidos. Dos virais, já entrou uma pergunta aqui, quais você sugere? Eu peço tudo. As sorologias. HIV, hepatite C, HBsAg, anti-HBs, peço VDRL, peço tudo, todos eles. Já tem um pacote, entre aspas, assim, peço todos.
Aí você, como reumatologista, gostaria de receber algum exame de imagem, ecografia, que se fala tanto, assim, a validade do dermatologista solicitar uma ecografia para balizar, né, diagnóstico, ajudar no sentido multidisciplinar do cuidado desse paciente? Na verdade, se o paciente tiver uma queixa, por exemplo, principal de dor plantar ou dor no tendão calcâneo, eu acho que é válido já pedir um ultrassom e também um raio-x, né? Os exames de imagem, eles nos ajudam principalmente na questão do radiológica, do raio-x mesmo, avaliar o dano, porque muitas vezes o paciente já tem dano articular, e isso vai ajudar até a nos definir o prognóstico, ou seja, como vai evoluir esse paciente. A gente tem hoje a ressonância com o STIR, que mostra se tem um processo inflamatório, principalmente na região das sacroiliacas, que é o envolvimento axial, e o ultrassom, quando é realizado por um reumatologista experiente, nos mostra se tem atividade inflamatória pela presença do Power Doppler. Isso vocês já devem estar vendo também na dermato, né, na questão da êntese, da unha, do processo inflamatório. A gente não tem muita gente que faça esse exame ainda, né? Mas eu acho que tem validade. Agora, por exemplo, o ultrassom feito por os radiologistas que me perdoem, porque não é o caso. Eles não têm ainda essa habilidade que os colegas têm para fazer esse estudo mais aprofundado, né? Legal. Mais alguma colocação nesse caso? Podemos passar para o próximo? Não, perfeito. Tranquilo. Perfeito. Então, paciente feminino, 42 anos, psoríase cutânea grave, em uso de adalimumab há 4 meses. Inicia com dor articular periférica aguda e fadiga. Diagnósticos diferenciais e se lupus-like síndrome é frequente na prática de vocês. Pô, tá aparecendo a prova do TED, hein, Cícera? Então, olha aí, ó. Preparem-se, residentes. Se o pessoal lá da residência não estiver aproveitando essa oportunidade, por favor, hein? Bom, eu pensaria, primeira coisa que eu penso sempre é infecção. Né? Vou investigar a infecção, quero saber se não é uma infecção. Paciente jovem, né, com dor, que não tinha antes, fadiga. Posso pensar também que esse paciente está fazendo um quadro agudo, entre aspas, de uma artrite psoriásica, né, dor periférica, apesar de estar em tratamento com adalimumab. Ficaria meio assim, ou então que o paciente está tendo lupus associado ao uso do anti-TNF. Perfeito. Amber, alguma colocação a mais? Acho que essas hipóteses da Tati são perfeitas, né? Eu acho que a fadiga é uma coisa que chama atenção nessa história, né? Essa questão da fadiga que você comentou, que às vezes você vai direcionar mais para uma doença autoimune aí pela questão da fadiga, porque a questão da dor articular periférica, claro, artrite e tudo, a gente sabe disso, mas acho que essa fadiga fala um pouquinho aí em favor aí nessas situações que a gente pensaria num lupus induzido por droga, na verdade, nesse sentido, assim, que eu acho que... Mas eu acho que essas hipóteses não fogem muito disso em relação aos diagnósticos diferenciais. Vocês veem com bastante frequência? É raro? Já tem algum caso, assim, marcante da prática de vocês? Como é que vocês investigaram? Se solicita marcador, assim, inflamatório? Eles veem similares à doença, a lupus em si ou não? Bom, a gente acha, eu já tive, né, na época, principalmente, a gente usa cada vez menos anti-TNF, mas eu tive com anti-TNF, né, na época que a gente usava muito infliximab, na verdade, sentido assim, nesses lupus induzido por droga, né. Eu acho que tem 2 tipos, né, na dermatologia do lupus induzido por droga, né, o lupus induzido por drogas clássicas, que é a da hidralazina, procainamida, e os lupus induzidos por anti-TNF, que é uma situação aí que, por exemplo, vamos falar nessa situação específica. Existe uma pequena diferença que eu vejo nesses lupus induzidos pelas drogas mais clássicas e pela droga mais recente, que é o anti-TNF. Uma é a questão dos marcadores mesmo. Eu acho que o que a literatura nos diz, que esses lupus induzidos por anti-TNF, eles fazem mais, às vezes, fazem mais anti-TNA positivo. A gente lembra muito de antistona no lupus induzido por droga, aquelas drogas clássicas, na verdade, que a gente pode fazer a dosagem de complemento, que eles podem fazer por anti-TNF, depois a Reumato pode me corrigir, que diminui um pouco mais nível de complemento relacionado, na verdade, àqueles lupus mais clássicos que nós temos, na verdade, nesse sentido assim, e às vezes a gente tem nos lupus por anti-TNF manifestação
cutânea, mais aflorada, do que às vezes a gente tem no lúpus induzido por droga, manifestações mais de serosite, mais sistêmicas, e às vezes não tanta cutânea. A gente vê mais no anti-TNF, na verdade, nesse sentido. Esse aqui é o que eu tenho visto em relação a essas características. Os pacientes que eu tive, claro, esse eu acho que é lúpus induzido por droga, a maioria que você suspende, ele vai melhorar, né? Nesses pacientes. Então, eu suspendi, no caso, na classe anti-TNF, nesse sentido. Se você, existe uma contraindicação, relativamente, eu acho que existe nesse sentido. Troquei de classe, né? Acho que pode induzir. Mas eu acho que talvez a Tatiana possa complementar aí, eu acho que esse é o meu ponto de vista aí que eu coloco nessa situação, nesses lúpus induzidos aí por droga. Tati. Bom, eu não acho que é frequente, eu acho que acontece. Eu nunca tive, eu só vi de colega, ainda bem. Não, ainda bem, porque, olha, eu vou te falar, Tati, eu vou te contar uma história de bem difícil. Interromper. É muito difícil, o paciente ele fica extremamente chateado. Doente, sim. Doente, faz manifestações, às vezes febre, manifestações sistêmicas assim, serosite, e fica mal mesmo, e ele fica muito, e às vezes você tem que lidar com aquela situação, ele está usando um remédio para fazer vamos dizer, um bem, mas acontece, né, mas o paciente ele fica bravo, às vezes com o médico. Eu acho que para solicitar sim, tudo bem, solicitar os marcadores, sim, né, na presença dos sinais e sintomas, até para fazer o diagnóstico e suspender o tratamento, eu acho que é importante, isso suspenderia o anti-TNF. Eu não acho que teria uma contraindicação total para a classe, a gente poderia pensar talvez de usar um antirreceptor do TNF, que é o etanercept, que não é um anticorpo monoclonal, né, que é o antirreceptor. No caso dessa paciente, a gente poderia usar as antiterleucinas para tratar a doença de base, depois de controlado o quadro do lúpus, enfim. E para artrite reumatoide, que é o que a gente viu mais, assim, a gente teria a opção de usar, por exemplo, o antiterleucina 6, o rituximab, que é um anti-CD20, então teriam outras opções de tratamento, até mesmo a Batacept, né, diferentes, então, para sair dessa classe, né, na artrite psoriásica a gente fica um pouquinho mais limitado, embora hoje a gente já tenha muito mais opção de tratamento com as anti-interleucinas. Ainda bem, né, gente, ainda bem. Acho que essa pergunta pode, no decorrer do próximo caso, podemos passar para o próximo? Acho que sim, né? Então, um outro caso a ser discutido é o paciente masculino de 15 anos, tem artrite reumatoide juvenil, vem utilizando anti-TNF novamente há 4 meses, inicia com placas eritemato descamativas pelo tegumento. Professor Amber, quais os diagnósticos diferenciais? Você tem visto esses casos na sua prática? Como é que a gente lida com eles? Tá mudo. Eu tinha desligado. Então, o primeiro diagnóstico diferencial aí, evidentemente, é psoríase, né, nesse sentido, assim, né, eu acho que essa é o principal, né, o paciente uso de anti-TNF desenvolve. Claro, lesões eritemato descamativas dentro da dermatologia... É um mundo. É um mundo, a gente abre um leque de possibilidades, claro, a biópsia vai te ajudar, evidentemente, nesse sentido. Mas nessa situação específica, eu acho que o primeiro diagnóstico a se pensar é uma reação paradoxal, né, que nos parece, na verdade, uma psoríase paradoxal, que me parece aí ser o primeiro diagnóstico. Claro que eritema descamativa pode ser em situações, como a gente está com vários dermatologistas, todos já pensam em um diagnóstico diferencial. Vejo muito isso na prática, não só de reumato, mas aí é um caso de reumato, mas caso de gastro a gente vê muito também. Gastro eu acho que é campeão em ter psoríase paradoxal. Você está lá tratando essa doença inflamatória, e claro, a gente sabe que essas doenças autoimunes, às vezes você tem uma chance de desenvolver a outra, mas é um caso muito típico, às vezes, e a gente tem essas situações mesmo, Cissa, e a gente vê muito isso na nossa prática mesmo, no nosso dia a dia, né? Acho que os anti-TNF, talvez pelo maior tempo de uso, e a gente tem mais descrições, mas hoje existem descrições não só com anti-TNF, com anti-L1223, com anti-7 de psoríase paradoxal também. Então, evidentemente, a gente ainda provavelmente vai ver com os outros interleucinas, mas sim, é uma coisa muito em relação à prática mesmo, nossa situação.
E essa psoríase, né, às vezes você falou de placa eritema antidescamativa, mas o que a gente mais vê é pustulosa, né, principalmente palmo plantar, são as mais frequentes de apresentação. Couro cabeludo, vejo muita também, na verdade, nesse sentido, assim. Pode fazer a forma vulgar, clássica também, eu acho que isso também pode acontecer também nesse sentido, assim. É o que a gente vê. Suspenderam o anti-TNF. Amber, tu comentasse com relação aos casos da gastro, enfim, alguma relação com a dose da medicação? E uma outra pergunta que cabe, imagino, para vocês dois, assim, é como se o sistema inflamatório encontrasse um caminho para manifestar a outra doença inflamatória que já estava ali esperando para se associar às demais? O que vocês acham desse comentário? Primeiro, eu só esquecer, né, que a gente precisa definir o que é reação paradoxal, na verdade. Existe reação paradoxal verdadeira e, vamos dizer, reação paradoxal que não seja verdadeira. Na verdade, a gente define como um surgimento de uma doença, outra subjacente, que seja mediada pelo sistema imune, que aquela medicação serviria para o tratamento, né? Então, anti-TNF vai surgir uma doença autoimune, que é a psoríase, que serve para o tratamento, na verdade. E o vice-versa, às vezes você ter a psoríase, abrir uma artrite reumatoide, que também o anti-TNF, então, seria uma reação paradoxal. O mecanismo envolvido disso, realmente, o que a gente acha que existe aí pelo bloqueio do TNF, um aumento de interferon alfa. Esse aumento do interferon alfa, então, ele vai induzir, então, uma expressão maior de alguns receptores de quimiocinas específicas, na verdade, isso vai fazer mais migração de células T e vai induzir, às vezes, o processo inflamatório. É uma das teorias aí, principalmente relacionadas a esse desvio de via mesmo, e por interferon alfa talvez seja essa questão do mecanismo, na verdade, Cis. Legal. Tatiana, algum comentário a respeito desse caso específico? É uma contraindicação para a classe, na tua opinião? Quais seriam as opções, claro, no teu modo de ver e tratar o paciente com artrite reumatoide juvenil ou outras alterações? Eu não daria de novo, né? Trocaria de classe, até porque a gente tem mais classes para usar, né? Dá para usar o antiterleucina 6, que está aprovado para artrite reumatoide juvenil, então teria outra opção de tratamento para o paciente, não precisaria submetê-lo ao uso do anti-TNF. Eu vejo bastante também, ainda vejo bastante psoríase paradoxal, já vi com antiterleucina 17 também, já vi, a gente vê com frequência, infelizmente. Eu também acho que a gente na derma tem várias classes, porque se você permanecer na mesma classe, você tem 50% evidentemente, de continuar o problema, né? Mas às vezes a gente tem que lembrar que tem doenças que você não tem outra medicação, né? Vamos dizer, hoje a gastro, ela tem ampliado o seu leque, mas antigamente ela não tinha muitas opções. E quando você não tem opção, às vezes você mantém a medicação e associa outros imunossupressores. Isso vai depender mesmo. Como a a Tati nos falou que tem outras opções, e a dermato também, eu acho que essa opção de mudança de classe, na nossa situação, cabe, claro. Eu tive um paciente logo no início dos anti-TNFs que ele teve um quadro de quase uma psoríase eritrodérmica. Assim. Foi bem significativo. Ele não quis parar o tratamento de jeito nenhum. Ele disse, doutora, eu prefiro ficar assim, tu me dá qualquer remédio que tu quiser para tratar minha pele, eu vou no dermato, mas eu não quero parar meu tratamento. Ele não suspendeu, porque ele tinha retomado a vida dele, entendeu? Autonomia, ele conseguia tomar o café sozinho, caminhar, uma qualidade de vida total, e ele preferiu, e não tinha muitas opções, né? Terapia, talvez? Não, você vem em quadro do TNF, né, para artrite, não quis suspender. Sim. Não quis. Interessante. Mas o manejo daí foi como? Do quadro. Aí eles corticoide, e acabou, com o tempo, acabou melhorando, assim, foi diminuindo, retrocedendo, até que resolveu, ele não teve mais nada. Interessante. E não teve a medicação. E naquela época que ele tem artrite reumatoide, a gente não tinha outra opção de tratamento, era só anti-TNF. Essa aqui eu vou... Então, vamos passar para o próximo caso, depois responder duas perguntas que ficaram pendentes. Tudo bem? Teve uma interferência no áudio, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo, estou ouvindo.
Tá. Procedimentos estéticos em pacientes com doenças imunomediadas, acho que vai depender da estabilidade da doença, mas, Tatiana, qual é a tua opinião? Bom, eu sou mais não flexível. Opina, ele fez uma cara que não opina ali. Eu sou mais flexível, assim, né? Mais condescendente, mas a contraindicação absoluta sempre é a doença e atividade. Uhum. Doença ativa é contraindicação absoluta para qualquer procedimento, até mesmo toxina botulínica, o que for. Né? Outra coisa que eu acho que nunca mais se deve usar, que eu acho que vocês não usam mais, é o metacrilato, que eu já vi muito granuloma, muita reação, então já ótimo que não se use mais, né? Guardados casos mais específicos, né? Paciente HIV, de antirretroviral, etc. Uma correção de cicatriz muito extensa, assim, mas de uma forma geral, não, né? Só para questão estética específica. E para o lúpus também contraindicaria a luz pulsada, né? Qualquer procedimento com luz pulsada, né? Uhum. Mesmo a doença estável, né, Tati? Mesmo doença estável, não, para qualquer doença, né? Só lúpus cutâneo, lúpus eritematoso sistêmico, em remissão, sem remissão, não indicaria. Uhum. O que você considera um lúpus estável? Isso. Ótima pergunta. É um lúpus que está sem atividade. Está com os exames controlados, sem manifestação clínica, por pelo menos uns, 4, 6 meses. 6 meses, na verdade. E você acha que mesmo nesse lúpus, claro, a gente não vai ter uma resposta, mas a gente pode acordar esse lúpus colocando alguma coisa ali? Boa pergunta. Sim, pode acordar esse lúpus e sistemicamente acordar esse lúpus. É a mesma coisa que acontece com alguns pacientes que vão no final de semana na praia e tomam sol e voltam na segunda-feira com febre, com lesão oral e lesão cutânea. Já me aconteceu de paciente entrar em contato comigo porque estava na praia, tomou o seu sol e teve lesão cutânea e fez atividade sistêmica com DNA, consumo de complemento. E quando acontece isso, geralmente eles evoluem na sua maioria como daí, na sequência? Respondem ao mesmo tratamento anterior? Sim, responde. Tem que usar corticoide, é um flare. É uma crise, né, digamos assim. Tem que fazer o tratamento sistêmico. Uhum. Isso é interessante, porque a gente, às vezes, precisa ter essa noção, na verdade, nesse sentido, assim, né? Eu acho, né, Cícera, eu acho que doenças em atividades, né, a questão é o que é estar em atividade ou não atividade, por isso a gente precisa ter um reumato, colega, né? Seja no consultório, ter um telefone. Claro, um consultor, equipe multidisciplinar, né, de preferência, para atender esse paciente. Para definir, na verdade, né? Porque hoje a gente sabe de muitas doenças autoimunes desencadeados pelos procedimentos, na verdade, a gente não sabe se tem um background genético, o que tem por detrás desses pacientes, mas os pacientes, depois de anos aí desses procedimentos, começam a desenvolver algumas doenças imunomediadas, na verdade, nesse sentido, assim. Então, eu acho que, às vezes, a gente fala das contraindicações das doenças autoimunes, mas se você pega um paciente que tem uma história, por exemplo, às vezes alérgica à vacina, por exemplo, né, será que esse paciente talvez não tenha também de capacidade imunológica de fazer um processo reacional, um procedimento estético? Então, às vezes a gente pergunta de lúpus, pergunta das coisas e às vezes a gente esquece de outras perguntas, né, mas eu acho que uma coisa que a gente, não é muito minha prática, mas eu acho que sempre falo a gente precisa fazer essa anamnese bem completa, né, porque a gente sabe aí que às vezes, quando você vai ver essas doenças imunomediadas desses pacientes que fazem procedimentos estéticos, uma parcela pequena tem história de doença reumatológica, né, mas existe uma parcela muito grande de pacientes que tiveram históricos de reações vacinais prévias, né, muito antigas, na verdade. Então, lembrar que não é só a doença imunomediada que a gente tem que tomar cuidado, né, nesse sentido. Acho que vale aí essa questão aí na anamnese, que é muito importante na história das vacinas aí do paciente previamente. Eu tenho 2 coisinhas para falar. Uma é uma dica, para perguntar para o paciente sobre a leflunomida, porque a leflunomida tem chance de causar mais granuloma, né, no local. E a segunda pergunta é para o Dr. Amber, sobre o laser. Eu tenho muitas pacientes lúpicas que querem fazer depilação a laser, e eu revisei, né, fui estudar, porque não é muito minha praia, e agora eu vi que tem os lasers mais modernos, com comprimento de onda diferente, e aí? Aí eu acho que é o tempo que vai nos dizer, na verdade. Por isso que eu te perguntei em relação ao que é uma doença quietinha. Estável ou não, né? Estável ou não estável, se é uma doença estável, por quanto tempo. Claro, tem uma segurança maior, mas nada é seguro 100%, né?
situação. Sim, mas essa paciente, por exemplo, assim, que está com lúpus estável há 6 meses, poderia fazer uma depilação a laser, por exemplo, com um desses lasers mais modernos, que é o diodo, alexandrite, sei lá. Que, na verdade, como o espectro de onda ele é mais específico nesses lasers, né? Tu tá comparando luz pulsada com os demais, é essa a questão, né, Tati? Então, na verdade, como eles têm comprimento de onda muito específico, e de fato são extremamente eficazes, talvez a escolha por eles seja melhor, né? Principalmente o alexandrite e também o diodo é um clássico, né, na epilação, e tão eficazes quanto ou até superiores à luz pulsada, né, com uma chance menor de risco epidérmico, né. Claro, isso é algo, de novo, que o tempo vai nos dizer. Eu tenho uma pergunta dentro do contexto anterior ali, são 2 perguntas, desculpa, que ficaram pendentes, tá? Uma é a questão da vitamina D em altas doses, para a Tatiana e para o Amber, né, tem um protocolo rolando aí de vitamina D em altas doses para doenças dermatológicas, para reumatológicas,